Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui a mais um vídeo sobre nutrição no diabetes. Meu nome é Juliana, sou nutricionista e a gente está aqui com a Micaela também. Olá, Micaela. Olá, Juliana. A gente vai gravar mais um videozinho sobre a importância da nutrição e o controle do diabetes. O que a gente pode falar sobre isso, Ju? Então, o que realmente altera a minha glicemia? Os pacientes ficam, né, em dúvida aí, o que comer, né? Será que sei tudo que tem que comer? Será que eu dou conta sozinho? O que você acha, Micaela? Vamos falar um pouquinho a respeito. Então, Juliana, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as escolhas ali dos alimentos nas grandes refeições. Então, a gente consegue perceber que o nutriente que tem maior impacto na glicemia seria o carboidrato. Então, esse carboidrato, dependendo do tipo desse carboidrato, a absorção dele vai ser pela boca, né, em maior quantidade, se ele for um carboidrato muito simples, ou ele vai ter uma forma mais gradual, de uma forma mais, se ele for um carboidrato mais complexo. E aí, a gente consegue perceber que como esse carboidrato, ele que vai dar um impacto, então a gente vai dar alguns exemplos de alguns pratos aqui e a composição para ter o melhor controle dessa diabetes. Isso mesmo, ó, a gente traz aqui três opções de pratos para exemplificar um pouco, né, sobre isso que a gente está falando. Nesse primeiro prato, a princípio, a gente vê pratos muito elaborados, bonitos, né, nutritivos, porém com excesso realmente aí de carboidrato. Esse primeiro prato, por exemplo, ó, metade do prato ele está com carboidrato, né? Esse arroz, até um arroz integral, melhor, né, do que o arroz branco, porém realmente em excesso, né? Faltando a leguminosa, né? Então a composição não tá bacana também. No segundo prato, a mesma coisa. Olha só, a gente tem três tipos de carboidrato aqui, né? A batata da maionese, a massa, o arroz lá ao fundo, faltando também a leguminosa. Então, um excesso também de carboidrato, né? Deixando esse prato aí totalmente desequilibrado, né? A mesma coisa no terceiro prato. Uma proteína, uma quantidade em excesso também, além de tudo, fritura, né? Em excesso de gordura, além do arroz branco e da batata, né? O purezinho de batata ali. Dois tipos de carboidrato também, né? De rápida absorção, também em excesso. Então, a gente vê pratos bonitos aqui, porém, né, Micaela, deixando aí a composição muito fraca, né, em termos de nutriente mesmo, e para o controle, principalmente, controle glicêmico, né? Exatamente. E a gente consegue perceber que são pratos assim super apetitosos, né? Só que a gente consegue perceber que sempre está faltando alguma coisa, né, nessa composição e que está em excesso essa quantidade toda de carboidrato. Então, nesse primeiro prato, por exemplo, tem o arroz integral, como você disse, né, que é super saudável. Tem os vegetais ali presentes, só que tem que também está faltando ali uma salada crua, né? Um pouco mais de fibra ali para ajudar melhor também nessa saciedade. E nos outros pratos ali a gente consegue perceber o excesso ali de carboidrato, né? Que tem tanto o purê de batata com o arroz ou a maionese, não é isso, Ju? Isso mesmo. Então, é muito importante a gente se adequar, assim, a se atentar, né, para a composição do prato de uma forma como um todo, né? Nessas outras imagens, aí a gente vê, ó, a salada com a proteína, porém aqui está faltando carboidrato, né? A gente não tem que restringir por completo o carboidrato, porque vai fazer falta também. Então, tem a metade do prato de salada, sim, mas o carboidrato aqui está sendo, né, tá fazendo falta também. E o segundo prato, um excesso de gordura, né, da carne vermelha, e também faltando, né, o carboidrato, as leguminosas. Então, falta um equilíbrio aqui, né, da composição, dessas escolhas aqui desses pratos. Uhum. Não é isso, Micael? E também a gente consegue perceber, né, a pergunta ali que não, né, esses pratos eles vão saciar? Bem provável que sim, né? Porque essa quantidade de gordura ela dá uma certa saciedade. Mas, por exemplo, se um paciente faz uso de insulina, cadê o carboidrato ali para ajudar nesse controle melhor, né? Dessa glicemia junto com a insulina, né? E a quantidade de fritura ali não é interessante. E o que seria interessante? A gente
a gente tem que comer alimento saudável. O ideal é que a gente consuma alimentos saudáveis. Mas essa quantidade de alimento saudável, ela não, a gente tem que observar, ficar atento à quantidade desses alimentos considerados saudáveis, né? Que ele pode alterar também essa glicemia. Um exemplo disso seria a fruta e a salada de fruta. Então, o que seria interessante da gente fazer o uso da fruta e não consumir a salada de fruta? Porque a quantidade de açúcar presente dentro dessa salada é muito maior, né? Porque a composição dessa salada de fruta, dependendo dos tipos de frutas ali presente, né? Talvez se colocar um suco de laranja, que fica mais quantidade ainda de açúcar. Então, o ideal é a gente consumir essa fruta, de preferência, com uma fonte proteica, que seria o leite ou o iogurte. É mesmo caso, seria das castanhas ali. É considerado um alimento super saudável, mas eu posso consumir essa grande quantidade, né? Talvez uma mão, um saquinho em grande quantidade, não é interessante. O interessante é a gente consumir em pouca quantidade, talvez acompanhado junto com essa fruta aí, nesse iogurte. Uma sugestão. Exatamente. Ó. A gente traz aqui outros exemplos, né, de café da manhã e almoço. Essa primeira foto, a gente consegue perceber um prato típico, né, um café da manhã típico da população brasileira, com o pãozinho francês e a manteiga, porém está faltando nutriente, né? O ideal seria o pão integral, de preferência, né, ou o pãozinho francês, ou um pão de forma, porém integral, associado também a uma fonte de proteína, né? Um queijo, um ovinho mexido. E optando pela ingestão também da fruta no café da manhã, aí a gente precisa reduzir essa quantidade de carboidrato, né? Vai poder comer a fruta, mas aí come metade do pão, né? Coloca meio pãozinho integral com queijo, e aí a fruta também, com uma fibra, uma semente, e aí sim fica um prato mais equilibrado, né? A mesma coisa a gente percebe ali nos pratos do almoço. Esse primeiro prato, a gente consegue ver, ó, né, dando continuidade lá, aqueles primeiros pratos que a gente viu, metade do prato com carboidrato, batata e arroz, né, pouca salada, né, a quantidade de proteína, leguminosa, mas em excesso realmente o carboidrato ali, né, e os pratos abaixo a gente já vê um prato mais equilibrado, com uma composição melhor, né, metade do prato salada e a outra metade o carboidrato, a proteína, né, vegetal e animal. O que você acha, Micaela? Então, Ju, é isso mesmo que você falou, né? Até voltando aí nesse café da manhã que você está comentando, talvez esse café muito simples, né? Do pão com a manteiga e o café, como que seria essa saciedade aí? Né, sendo um carboidrato tão simples, lembrando lá daquela figura, né, da absorção desse carboidrato, que vai ser muito mais rápida, e essa saciedade, ela vai ser bem mais, ela é bem menor, né? E aí, colocando uma fonte ali de proteína, né, o queijo, que vai quebrar um pouco essa absorção desse carboidrato muito simples, né, essa proteína também ajuda também nessa saciedade. E mesma coisa do almoço ali, né? A gente consegue perceber que quando tem um pouco mais de salada, né, a gente consegue acrescentar um pouco mais de fibra, né, e incluindo ali as proteínas presentes ali, aumentando essa saciedade. Um exemplo disso, a gente coloca aqui o que seria um prato ideal. Então, um prato ideal é que metade desse prato ele tem que estar presente de vegetais. Ali a gente consegue perceber uma beterraba com a cenoura, alface. E a outra metade desse prato, a gente tem que dividir entre proteína e um carboidrato com índice glicêmico talvez um pouco maior, né? Comparado ali dos outros vegetais. Então, 25% desse prato, um quarto desse prato, seria presente desse carboidrato, de preferência integral, né, para dar mais saciedade. E a outra parte a gente divide entre proteína animal e proteína vegetal, que seriam as leguminosas. E aí, Ju, o que você acha? Exatamente, ó. E a gente teria outra estratégia também, né, para esse controle glicêmico, que seria a contagem de carboidratos, que é muito usada, né, para os pacientes que já fazem uso de insulina. E o que seria essa contagem de carboidratos? Nada mais é que a soma ali de todo o carboidrato incluído naquela refeição.
para estimar a quantidade necessária de insulina, né, que aquele paciente vai precisar. E é um trabalho em conjunto, lógico, né, claro, com o médico assistente, para adequar melhor, né, essa quantidade de insulina, juntamente com essa contagem, essa quantidade de carboidrato que ele vai ingerir. Ok, Exato. Micaia? Exatamente, Juliana. E quando a gente tem um bom acompanhamento nutricional e tem, sabe melhor essas estratégicas usando com a orientação nutricional e da contagem de carboidrato, a gente consegue perceber isso no registro diário usando o Libre. Então, quando a gente tem um acompanhamento nutricional, a gente consegue perceber que dentro desse gráfico, a proteína, ela está mais, desculpa, a glicemia, ela está mais equilibrada, né? A gente consegue ver, ela está mais constante, né? Ela não está tendo uns picos quando a gente não tem o acompanhamento nutricional. Quando a gente só sabe, eu posso comer o carboidrato, mas eu não tenho noção de proporção e quantidade, porque isso é muito individual, né, Ju? Isso, exatamente. A gente vai conseguir ver ali, né, que com o acompanhamento, a glicemia tende a não oscilar tanto, né? Ela fica mais constante, né? A Uhum, gente consegue ter um controle melhor. exatamente. E hoje a gente termina aqui com esse vídeo, né? Então a gente vai dar mais umas dicas aí de informação, que seria a Sociedade Brasileira de Diabetes e o Guia Alimentar, né, para a população brasileira como sugestão, né, de informação. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Até a próxima.